Pronto? Vamos ouvir? E aí, governante, reinante, sua reinante. Bora tocar o terror na terra. Você que já tá aí ao vivo já, junto comigo na live. Já manda aí no chat, já manda aí nos comentários. Bora TTT. Bora tocar o terror na terra. Então quero ver você se interagindo aí comigo no chat. Então manda aí pra mim. Enquanto eu espero algumas pessoas entrarem, né? Algumas pessoas participarem da live. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Alexandre Mota, e eu estou à frente de um projeto, onde esse projeto está sendo o QGR, Quartel-General do Reino. Então, assim, esse projeto, a intenção dele é a gente avançar 10 anos em somente um ano. Então, é a gente se colocar em situações de pressão para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer absurdamente e a gente conseguir remir esse tempo, a gente conseguir sacar do futuro 10 anos, uma década, em um só ano. Então, é esse o projeto no qual eu estou à frente, onde eu estou buscando ali erguer, né, trazer para participar desse projeto, para estar à frente desse projeto também, outras pessoas que vão assumir o papel de general do reino, assim como eu. Então, essa está sendo, se eu não me engano, a terceira live. Creio que é isso mesmo, a nossa terceira live. Já tem 2 lives já no canal. Então, você pode acessar as 2 lives. A live anterior da semana passada, eu falei sobre identidade, falei sobre propósito, falei como que você consegue ativar o autogoverno aqui na Terra. Na primeira live, eu falei sobre a administração de riqueza, falei sobre um princípio. Também eu passei ali, vamos dizer assim, uma breve explicação sobre alguns bloqueios e também algumas dúvidas que foram surgindo ali nos comentários. Então, você que já está chegando, já pode mandar a sua dúvida. Hoje a gente vai falar sobre bloqueios, a gente vai falar sobre... A gente vai entender como que você faz para mapear seus bloqueios, mas já pode mandar suas dúvidas, já pode mandar ali suas perguntas no comentário, caso você tenha alguma, referente a bloqueio, referente à identidade, a propósito, qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aí no comentário. Quero ver vocês interagindo aí comigo e eu vou tirar todas as suas dúvidas, certo? Então, para a gente poder entender como mapear os nossos bloqueios, para a gente poder entender e identificar quais são os nossos bloqueios, a gente primeiro precisa saber o porquê e também como que surgem os bloqueios. Como que isso acontece? Como que você é bloqueado? Como que você consegue identificar qual é o seu bloqueio? O que o bloqueio causa na sua vida? Então, para você entender, para ficar uma explicação mais fácil, o bloqueio ele vai ser representado aqui através de um desenho. Então, eu vou fazer aqui um desenho de um vale. Certo? Então, aqui tem um vale. Aqui tem um ponto A. E aqui tem um ponto B. Certo? E aí, a sua intenção é você sair do ponto A para ir até o ponto B. Só que não existe uma ponte onde você pode atravessar para passar por esse vale. Você tem que passar por baixo dele. Então você pode até usar, né, a questão aqui da física, da gravidade, para te ajudar. Onde ela vai te dar um impulso para que você possa chegar a quase ali no topo do ponto B. Vai faltar um pouco de energia para você chegar no ponto B, quando você não tem um bloqueio. Mas quando você tem um bloqueio, o bloqueio está bem aqui, ó. Bem aqui no meio do vale. Aqui é o ápice da velocidade, onde você consegue pegar uma velocidade para você subir, né, no outro lado, onde você quer chegar até no ponto B. Só que aí, nesse meio aqui, onde está bem o ápice, é onde está o seu bloqueio. Então, bem aqui, é onde está o seu bloqueio. É essa barreira. Então, você vem e bate aqui. Você para aqui nessa parede, nessa barreira que é o seu bloqueio.
E por isso você não consegue dar continuidade. Você não consegue chegar até o ponto B. Tem algo que está impedindo que você avance. Então você está ali no ponto A, você fala assim, não, eu consigo, eu tenho capacidade, eu vou chegar até onde eu quero chegar. Mas aí você desce e encontra com uma barreira bem na sua frente. E aí, para a gente poder identificar qual é o nosso bloqueio, porque existem vários, a gente precisa fazer um autodiagnóstico de nós mesmos. Então, a gente precisa fazer um mapeamento do nosso comportamento, onde através do nosso comportamento a gente consegue ter indício de quais são os nossos bloqueios. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, onde ela não tem ali, onde ela tem, na verdade, uma dificuldade de falar, de interagir, onde é uma pessoa muito tímida, muito retraída, ela teve um bloqueio. Qual foi esse bloqueio? Provavelmente na infância dela, ou ali no período da infância até a adolescência, alguma pessoa, ou pode até mesmo acontecer, o próprio pai ou mãe dessa pessoa falou que ela assim, você fala demais, ou cala a boca, ou fala menos, você está falando muito. E aí gerou um bloqueio nessa pessoa, onde ela entende que se ela falar, ela vai estar incomodando as outras pessoas, e aí ela leva para a vida dela toda. Então, em uma situação que ela precisa falar, que ela precisa dialogar com outras pessoas, ela não consegue, porque tem esse bloqueio. Porque o subconsciente, mesmo a pessoa não tendo consciência, ele lembra daquele trauma, daquele bloqueio, e aí automaticamente a pessoa fica travada. Ela não consegue falar, ela não consegue conversar com outras pessoas. E a maioria das vezes esse bloqueio, ele acontece também na escola, onde você vai apresentar um trabalho, por exemplo, e aí os coleguinhas da escola acabam te zoando, acabam zombando de você, ou até mesmo a professora, quando ela foi tentar de alguma forma te corrigir, ela foi um pouco rude e ela te colocou, ela te fez uma exposição ao ridículo. E aí gera esse bloqueio também, onde você não consegue falar em público. Você estando perto de pessoas que você conhece, que você tem intimidade, você consegue conversar normalmente. Mas se você está com outras pessoas com um número a mais, você não consegue falar. Então, na verdade, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Porque na oportunidade onde você teve para falar por mais pessoas, você foi exposto ao ridículo. E aí gerou um bloqueio. Então, eu te dei um exemplo. E aí, para a gente conseguir entender quais são os bloqueios, aí, como eu falei, a gente precisa mapear. E aí eu passo uma tarefa para você. Para você conseguir entender quais são os seus bloqueios, para você conseguir entender ali aquilo que precisa ser desbloqueado para você avançar, para você prosperar, no seu dia a dia, você vai avaliar, você vai anotar os seus comportamentos. Então, você vai ter a sua rotina normal, só que no final do dia você vai parar e analisar o seu dia. Você vai, não, eu tive um comportamento estranho aqui. Então eu acho que é o bloqueio tal. Não precisa você colocar um nome exato do seu bloqueio. Basta você colocar aquilo que você acha que é. Então, por exemplo, você passou por uma situação onde alguém quis te dar algo e você acha que você não merece. Então é um bloqueio de não merecimento. E aí você consegue avaliar a partir do seu comportamento que você tem esse bloqueio. E aí eu quero de vocês agora, que vocês comentem aí no comentário, que vocês coloquem no comentário, quais são os bloqueios que você acha que tem. Eu acho que eu tenho o bloqueio da necessidade de aprovação. Eu acho que eu tenho um bloqueio da autoimagem. Eu acho que eu tenho um bloqueio do não merecimento. Eu acho que eu tenho um bloqueio do vitimismo. Eu sou uma pessoa muito vitimista. Eu quero que você coloque aí nos comentários quais são os seus bloqueios. Quais são aqueles bloqueios que você acha que você tem. Você pode colocar sem medo, que a gente vai tratar aqui, que a gente vai conversar sobre. E antes de você colocar, eu quero te ensinar uma coisa. Eu quero te ensinar a fazer perguntas. Porque na maioria das vezes, quando eu estou aqui na live, quando eu estou conversando com vocês, eu peço que vocês façam perguntas e a maioria das pessoas não faz. Talvez porque ela não entende como fazer uma pergunta. E é bem simples. Para você fazer uma pergunta, basta você colocar o como no início. Ou por quê. Para você ter uma ideia,
um dos termos mais utilizados no Google é o como. Como fazer tal coisa? Como isso acontece? Como eu consigo tal coisa? Então basta você colocar um como ou um porquê para facilitar. Ah, Alexandre, é uma regra? Não, essa é para facilitar você que tem uma dificuldade de fazer perguntas. E aí eu já vou passar para você aqui uma chave para desbloquear uma coisa na sua cabeça, que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. Provavelmente alguém já falou com você assim, não faça perguntas idiotas. E o que eu tenho para falar com você é que não existe perguntas idiotas. Porque pessoas idiotas não fazem perguntas. Então, faça a pergunta, coloque a sua dúvida, aquilo que você entende que você tem uma dor, que você precisa de uma ajuda, que você precisa de uma solução. A gente está falando sobre bloqueios, mas eu posso também falar sobre aquilo que você necessariamente precisa de uma ajuda. Aquilo que você entende que você tem uma dor, que você quer que alguém te ajude. Então pode mandar aí, fala assim, Alexandre, eu não consigo liberar perdão. Como que eu faço para liberar perdão? Ah, Alexandre, eu tenho mágoa, eu tenho uma chateação, como eu faço para não ter isso? Como eu faço para fazer isso? Como eu faço para fazer aquilo? Eu tenho um bloqueio digital, como eu faço para desbloquear? Então coloque aí nos comentários qual é o bloqueio que você acha que você tem. E se tiver outra pergunta, manda bala aí. Não esquece de clicar no botão do transbordo. Você que está aqui, você que está consumindo esse conteúdo, esse conhecimento, no qual você vai aplicar, você vai colocar ali na sua vida, você aplicar na sua vida, e aí você vai transformar esse conhecimento em sabedoria. Você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Não deixe que isso fique somente para você. Não seja uma pessoa egoísta. Então, clique ali no botão do transbordo, que é o like, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que ele possa compartilhar para mais pessoas. E você que não compartilhou, compartilhe para pelo menos, no mínimo, 3 pessoas, 3 amigos. Compartilhe aí essa live para os seus amigos, para que eles possam aprender e avançar junto com você, que eles possam estar na mesma frequência que você. Porque às vezes é muito ruim quando você está numa frequência e os seus amigos não estão na mesma frequência com você. O que acontece é o seguinte, vamos supor, você está aqui nessa frequência, certo? E aí os seus amigos estão numa frequência mais abaixo. Tem duas possibilidades que podem acontecer. Ou você consegue fazer com que os seus amigos avancem junto com você, que é nesse caso compartilhando essa live, ou os seus amigos vai fazer que você volte para aquela frequência anterior, no qual você saiu. Porque o ciclo de amizade onde você está inserido, ele determina a média que você é. Então, as pessoas que você convive, ela é ali a média, ela é a sua média. Então, por isso que é importante você transbordar na vida de outras pessoas, porque você vai fazer que essas pessoas entrem também na mesma frequência que você. Então, vamos lá. Vamos tocar o tema na tela. O que acontece? Como eu falei, você está no ponto A e você quer ir para o ponto B. Só que quando você começa, quando você toma a iniciativa, no meio do caminho, bem aqui no ápice, você encontra com um bloqueio. Esse bloqueio ele impede que você avance, certo? Esse bloqueio ele vai impedir que você avance e também vai impedir que você seja uma pessoa próspera. Porque enquanto você não desbloquear, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir governar, você não vai conseguir exercer o autogoverno aqui na Terra, porque tem algo te prendendo. Então imagine como se você estivesse com várias âncoras presas no seu pé, onde você tenta andar, você tenta correr, você tenta ser rápido, você tenta conseguir alcançar uma velocidade para chegar no alvo que você quer, mas aquilo te impede, porque está puxando você para trás, é algo que te prende. Então, por isso que você precisa desbloquear para que você avance.
E uma coisa interessante, é uma história, mas que você vai entender qual que é a força que o bloqueio tem na sua vida, se você não desbloquear, porque você precisa ter nojo do bloqueio. O bloqueio precisa ser algo que você tem nojo. Porque se você não tem nojo do bloqueio, você vai tratar ele como um bicho de estimação. E aí você não vai querer desbloquear, você não vai querer se livrar daquilo. Mas uma história interessante é que assim, tem um filhote de elefante, e aí esse filhote de elefante, ele era amarrado, né, ali na pata dele ali, todos os dias por uma corda. E ele tentava, todos os dias, a todo tempo, conseguir romper aquela corda. Só que ele não tinha força o suficiente para conseguir romper aquela corda, porque ele ainda era pequeno. E aí, por tanto tempo dele tentar, ele lutar ali, ele acabou desistindo. Ele não quis mais tentar se libertar, porque ele entendeu que ele não tem força suficiente para conseguir romper aquela corda. Só que um dia, aquele elefante, que era um filhote, ele se tornou um adulto. E um elefante, ele consegue romper, ele consegue ter força suficiente para elevar toneladas. Um animal extremamente forte. Só que como ele lembra da infância dele, onde ele sempre esteve preso pela corda, e que ele vê aquela corda no tornozelo dele, ele nem tenta novamente romper aquilo, mesmo que ele tenha força mais que o suficiente para romper. Porque ele lembra que quando ele tentou, ele não conseguiu. Porque quando ele tentou se libertar, ele não tinha força suficiente. Ele não entende que ele cresceu e que agora ele é um adulto, ele é um animal adulto e ele consegue ter força suficiente. Então, o bloqueio é exatamente isso. É como se fosse essa corda que é colocado em você, na maioria das vezes, na sua infância para a adolescência. É nesse período onde o cérebro está mais em desenvolvimento e onde quando acontece a maioria dos bloqueios. E a grande maioria dos bloqueios são pelos seus pais. Uma coisa que você tem que anotar é o seguinte: as pessoas que você confia, elas não precisam de passaporte para entrar na sua cabeça. Elas têm livre acesso. Então, assim, essas pessoas que você confia, elas não precisam pedir permissão para entrar na sua cabeça. Por isso que a maioria das vezes as pessoas que a gente confia é aquelas pessoas que nos bloqueou. Não tem como a gente se bloquear. O bloqueio sempre vem por outra pessoa. Então, assim, a pessoa que você confia, ela acaba te bloqueando. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Você tá de boa andando na rua e do nada um mendigo vira pra você e fala assim: ó, mano, você é esquisito. Você é, tipo assim, você é uma pessoa feia. Você é o anormal. Você não vai dar ideia para um mendigo, né? Não zombando de um mendigo aqui. Por quê? É uma pessoa desconhecida. Por que você vai se importar com aquilo que a pessoa desconhecida está falando sobre você? Mas se sua mãe, mas se seu irmão, mas se seu primo, mas se seu amigo fala o mesmo de você, você vai se importar, porque é uma pessoa que você deixou entrar no seu ciclo, você deixou entrar ali no seu campo de intimidade. Então, por isso que as pessoas que você confia, ela tem mais a possibilidade de te bloquear. É por isso que você precisa adquirir inteligência emocional para evitar que isso aconteça. Porque quando a pessoa vem com uma palavra negativa, você vai conseguir pegar aquilo, converter e trazer uma energia positiva para você, porque você não vai deixar que aquilo te abale, certo? E aí, como eu estava falando, você precisa ter nojo pelo o bloqueio. Se você não tiver nojo pelo bloqueio, você vai tratar ele como um animal de estimação. E aí, quando você começa a identificar qual é o seu bloqueio a partir do mapeamento que você faz com o seu comportamento ou aquilo que falam sobre você, porque às vezes você pode avaliar ou você pode receber, né, na verdade, ali o que as pessoas próximas a você estão falando. Então, talvez a pessoa pode falar assim: nossa, cara, você é tão tímido, por que você não fala?
você conversa com a gente normalmente, mas quando você está com outras pessoas, você não conversa da mesma forma. Por que que você assim? Ou senão, por que que você não aceitou tal coisa? Era uma oportunidade maravilhosa para você. E aí você começa a entender quais são os seus comportamentos e você pode chegar até um bloqueio. Você precisa tratar. Então, primeiro você precisa entender se você está bloqueado ou não. Depois você precisa entender qual é o seu bloqueio. Você precisa entender também aonde aquilo aconteceu. Então, aonde aquilo iniciou. E depois você precisa tratá-lo. Então, você precisa voltar naquele acontecimento, onde aconteceu aquilo, para que você possa tratá-lo. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um bloqueio na questão de falhar em público, né? Então, assim, era uma grande dificuldade para mim falar em público, conversar com mais pessoas. Então, assim, você que me conhece, se você é uma pessoa que é próxima a mim, você sabe que eu sou uma pessoa que é divertida, que conversa bastante, que zoa e tal, etc. Mas quando eu estava com um número maior de pessoas, eu não conseguia falar, porque eu tinha um bloqueio de falhar em público. E quando isso aconteceu? Foi na minha infância, onde o meu pai costumava ensinar, né, a lição de escola para mim. Só que quando ele foi me explicar algo, ele me explicou de uma forma um pouco rude. E isso me bloqueou, porque eu fiquei com medo de falar ou de perguntar ou de conversar com as pessoas em geral. Medo das pessoas me responder ou das pessoas serem rudes comigo. Mas eu entendo que não foi algo proposital do meu pai. Pode acontecer das pessoas te bloquearem, isso. Pode acontecer das pessoas te bloquear porque elas querem isso. Mas não foi nesse caso do meu pai. E também, mesmo que fosse isso, eu sei que ele deu o máximo que ele pôde. Então, assim, eu tive que voltar naquele acontecimento, eu tive que voltar lá no meu passado, eu tive que entender aonde aconteceu isso, aonde começou e trazer um novo significado. Então, eu fui ali e trouxe um novo significado, onde aquilo não me afeta mais, certo? Então, assim, você precisa ter o nojo do bloqueio e você precisa mapear para que você possa entender qual é o seu bloqueio e avançar. Aí você me fala, mas Alexandre, eu não consigo nem sair do lugar. Quando eu tento dar o primeiro passo, eu não consigo nem sair do lugar. É porque o seu bloqueio está bem aqui. Está bem aqui, quase no topo do ponto A. E as pessoas perfeccionistas estão aqui. Por quê? A pessoa que é perfeccionista, ela não consegue dar o primeiro passo porque ela espera ter um momento ideal, ela espera ter a vida ideal, ela espera ter as ferramentas ideais, ela espera ter o momento perfeito para ela começar a fazer algo. Então, por isso que ela está bem aqui, porque ela não consegue nem dar o primeiro passo e ela já encontra com bloqueio. Qual que é o bloqueio? O bloqueio do perfeccionismo. Mano, é a pior besteira que você pode entrar na sua vida. É você tentar ser uma pessoa perfeita. Eu disse na live anterior que não tem como você ser perfeito ou ser perfeito, porque o único que foi Cristo. E não tem como você ser da mesma forma. Porque não existe a situação perfeita, a oportunidade perfeita, o momento perfeito, a ferramenta perfeita, por isso não está no seu controle. Então é aquela famosa frase, é melhor feito do que perfeito. Porque se você espera fazer com o perfeito, você nunca vai fazer. Então, o feito, ele vai existir porque você abre mão do perfeito. Só que se você quiser fazer o perfeito, você nunca vai fazer. Porque não existe. Conseguiu entender? É uma doideira, porque é uma besteira que não faz sentido. Eu gastava muita energia com isso, eu era uma pessoa perfeccionista. E eu gastava muita energia com isso. Que eu gastava o dobro de energia para fazer algo que eu poderia fazer em um dia. Então, tipo assim, algo que era para ser feito em um dia, eu gastava uma semana para fazer porque eu queria que aquilo fosse perfeito. E nunca era.
Então eu sempre decepcionava a mim mesmo, porque eu buscava um nível ideal, o qual estava somente na minha cabeça para poder fazer aquilo, só que eu nunca conseguia alcançar aquilo porque não tenho nível perfeito, não tem como você chegar no perfeccionismo, né? Na questão de ser perfeito naquilo que você quer você quer fazer. Então eu sempre me decepcionava, porque eu colocava na minha cabeça algo perfeito que nunca ia existir. Uma pessoa que é perfeccionista, ela tá bem aqui, porque ela tenta dar o primeiro passo e não consegue. E aí tem também um outro bloqueio que é muito conhecido. Na verdade, é um bloqueio que a maioria das pessoas tem, que é o bloqueio da procrastinação, que está bem aqui. Então, assim, é um bloqueio atrás do outro. Você desbloqueia, você traz um novo significado e logo depois você vai encontrar um outro bloqueio em um outro nível que você está. Então, são vários bloqueios. Então, é como se fosse exatamente isso. Um bloqueio atrás do outro. Então, o bloqueio do perfeccionismo está aqui, o bloqueio da procrastinação. O bloqueio da procrastinação é algo que, assim, é aquelas pessoas que precisam fazer algo e sempre coloca aquilo para depois. Você fez tal coisa? Ah, não deu tempo. Ah, não tenho tempo. Ah, eu tenho que fazer, tô fazendo uma coisa agora, depois eu faço. Não dá, não dá, não dá, não tenho tempo, não tenho tempo, não deu tempo. E aí eu falo uma coisa para você, vai você peitar o Deus criador dos céus e da terra e falar para ele assim, olha, você precisa refazer aqui, porque o tempo que você me deu, ele tá pouco. Você precisa dar mais. Então, assim, não é porque você é uma pessoa bagunceira que significa que Deus está errado. A bagunça é só sua. E mesmo se você tivesse mais tempo, seria só mais tempo para você ser uma pessoa mais bagunçada ainda. Porque o que precisa ser feito você não faz no tempo que você tem. Isso é só uma desculpa. Porque o que faz você ser diferente de uma pessoa que já está em um lugar onde você quer alcançar é aquilo que você faz com o seu tempo. Porque a maioria das vezes as pessoas que a gente tem como referência, elas começaram do zero, elas não tinham capital. Então elas tinham que usar o tempo dela para poder gerar ali uma renda. Então elas usavam o tempo que elas tinham para poder fazer algo, para poder construir algo, para que hoje ela seja uma pessoa de referência. Só que você acha que você não tem tempo para poder dar prioridade naquilo que você precisa ter prioridade. Então você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para ler a palavra, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para seus filhos, você não tem tempo para sua mãe, para o seu pai. Você sempre fala que não tem tempo. E aí, eu quero te falar aonde que você vai ter um tempo onde você não vai fazer exatamente nada. Que você vai poder ali ficar sossegado. É quando você morrer. Então, quando você morrer, eu vou fazer o seguinte: vou gravar uma live para você. E aí, nessa live, eu vou falar assim: ó, coisas que você precisa fazer para prosperar na vida. E aí, eu vou colocar um caixão, um USB, para você poder assistir a live. Só que no final da live, vai falar assim: ó, essa energia que você tem que usar tem que ser usada aqui na Terra. Só que você não vai poder fazer isso. Você vai querer usar aquilo no céu, mas era para ser usado aqui na Terra. Então, é isso que vai acontecer com você é uma pessoa que procrastina, certo? Então, vamos ver aqui se tem algumas perguntas. O Fábio colocou, não existe pergunta idiota. Idiotas não são aqueles que não fazem perguntas. Fernanda falou, medo de errar, necessidade de aprovação, perfeccionismo. Como consigo ter segurança em minha fala? É algo que se exercita? É algo que se exercita? Clica ali para mim. Clica ali para mim na conversa, na pergunta. Para abrir, clica na pergunta que você fixou. Não, aqui eu não consigo ler. Acho que a pergunta foi como eu consigo ter segurança na minha fala, é algo que eu consigo me exercitar e clica, é só você clicar na mensagem que está fixada no YouTube.
Bom, a questão de você melhorar a segurança na sua fala é primeiro você entender se você tem um bloqueio, que é aquele bloqueio de falhar em público. Se você tem, você tem que trazer um novo significado. Então você entende aonde aquilo te trouxe ali um bloqueio, qual foi o momento que te bloqueou. Você fazendo isso, você vai trazer um novo significado, assim como eu dei exemplo, que foi no meu caso. E aí você pode buscar conhecimento. Obviamente, você busca ali pessoas que vão te ajudar, que vão fazer que você consiga desenvolver essa habilidade de oratória, de falar em público. Então você pode fazer exercícios, né, para exercícios de oratória, você pode fazer exercícios que vão ajudar na sua dicção, você pode modelar pessoas que têm ali essa habilidade desenvolvida, uma pessoa que tem o dom da fala. Então você consegue estar perto dessa pessoa e modelar ela, perguntar a ela como que você consegue falar tão bem em público, como que você consegue ali utilizar esse dom para impactar as pessoas. E aí você consegue desenvolver essa fala, ok? Deixa eu ver se tem aqui uma outra pergunta. É possível que eu mesma tenha me bloqueado em algo ou depende apenas de terceiro? Você não consegue se bloquear. É sempre outra pessoa que te bloqueia. Porque, assim, é como eu falei, as pessoas que você confia são, na maioria das vezes, aquelas pessoas que causam um bloqueio em você. Que elas têm acesso ali à sua cabeça. Ela tem um livre acesso o seu círculo de intimidade. Então, são pessoas que você não espera que faça algo por você ou que você tenha ali um grande nível de consideração pelo que as pessoas falam, que essas pessoas falam para você. Então, assim, o bloqueio é gerado por outras pessoas, não por você mesmo. Que não faz sentido você se bloquear por algo que nem você sabia que teria a possibilidade de se bloquear. Entendeu? Então, assim, é como se a pessoa chegasse até você, falasse algo, você acreditasse naquilo, gerasse um bloqueio. Agora, não tem como você mesmo se bloquear, porque você não entende que aquilo vai ser um bloqueio para você. Entende como eu estou falando? Obviamente, tem como você se amaldiçoar, mas não tem como você gerar um próprio bloqueio. Precisa de outras pessoas. E sempre é pessoas. Não tem como você se bloquear por objeto, por algo. Entendeu? Autoimagem, medo de reviver situações antigas, que acabam me impedindo de ver coisas novas, dificuldade de aprendizado. Isso do aprendizado eu falei no início, que provavelmente você sofreu ali uma exposição ao ridículo. Pode ter sido da sua professora ou de uma pessoa que tem autoridade sobre você, seu pai ou sua mãe, e por isso você desenvolveu esse bloqueio de aprendizagem. Então era um momento onde você estava fazendo algo que obviamente você estava aprendendo, ou que a pessoa estava te ensinando alguma coisa, e ela foi rude com você e gerou esse bloqueio de aprendizado. Agora, a questão da autoimagem é você aceitar aquilo que você é, a identidade que você tem, que é aquela que Deus te deu, e aquela que está em Gênesis 1, 26. Então, Gênesis 1, 26 fala exatamente do bloqueio da autoimagem, como você eliminar ele. Você não precisa acreditar, você não precisa duvidar, você só precisa aceitar. Então você vai lá em Gênesis 1, 26 e leia até aquilo ser escrito na tábua do seu coração, até aquilo ser uma completa realidade para você. Porque você precisa se ver da mesma forma que Deus te vê, não a forma como as pessoas falam como você deve se ver. Porque se você troca esse olhar que deveria ser o olhar de Deus pelas pessoas, você vai ter esse bloqueio de autoimagem. Então, a autoimagem é resolvida quando você entende e que você aceita a sua identidade, que é imagem e semelhança. Medo de reviver situações antigas é que provavelmente a situação no qual você passou, você não colocou um ponto final. Então, você tem medo de reviver aquilo porque aquilo não foi colocado um ponto final. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo para você poder entender. Quando um cachorro é maltratado pelo antigo dono, e aí ele é colocado na rua, certo? E uma pessoa vai adotar ele.
essa pessoa tem uma boa intenção, essa pessoa quer cuidar do cachorro. Só que automaticamente ele se lembra daquele tratamento que ele teve no passado e que ainda não foi resolvido. Que ele acha que tudo o que vai acontecer daquilo para frente vai ser a mesma situação que ele passou no passado. Então ele precisa trazer um novo significado, ele precisa entender que aquilo não vai acontecer novamente, porque mesmo que, entre aspas, aconteça, não vai ser exatamente igual. E também, o fato de ter acontecido te traz uma experiência de você evitar e de você conseguir não deixar que aquilo aconteça novamente. É da mesma forma aquela historinha, né? E tem a possibilidade de um pássaro cagar na sua cabeça, mas não dele fazer um ninho. Entende como eu estou falando? Então você precisa resolver aquilo, você precisa colocar um ponto final. Senão aquilo vai continuar te perseguindo e você vai achar que aquilo vai acontecer novamente. Você precisa, algumas situações, você precisa liberar o perdão ou você precisa se perdoar. É uma das duas. Ou pode ser as duas coisas. Onde você precisa se perdoar e liberar o perdão na vida de outra pessoa. Então você tem que entender que o perdão não é para a pessoa, é para você mesmo. Porque quando você não perdoa, você acaba colocando, você acaba deixando aquilo dentro de você. E aquilo acaba te fazendo sofrer. Aquilo acaba te corroendo de dentro para fora. Porque você acha que se você liberar o perdão, a pessoa não merece. De fato, a pessoa não merece. Mas o perdão é liberar você de uma dívida. O fato de liberar você de uma dívida não libera crédito para a pessoa. Então, assim, uma pessoa vem até mim e me empresta um dinheiro emprestado. Ok, eu empresto para ela um dinheiro. E aí, essa pessoa não me paga, certo? Ela não me paga o que me deve. Só que eu vou lá e perdoo a dívida dela. Eu falo, ela não precisa mais me pagar. Só que isso não significa que eu vou dar mais crédito àquela pessoa, para ela pegar novamente comigo um dinheiro. Então, assim, o perdão é te liberar de uma dívida que está impedindo que você avance e que você prospere, mas não significa que você libera crédito para aquela pessoa. É você que escolhe. Então, assim, você pode perdoar a pessoa e não pode mais ter convívio com ela. Entendeu? Então, é as duas coisas. Você precisa se perdoar ou liberar o perdão. Uma outra coisa que ela falou, situações antigas, autoimagem e dificuldade de aprendizado. Isso eu já falei. Ok. Sobre a questão do terceiro, eu já falei. Em questão da fala, já. A Sara falou medo de relacionamento, medo de errar, necessidade de aprovação, medo de decepcionar as pessoas ao meu redor. Beleza. O medo de relacionamento, provavelmente você passou por um relacionamento onde que não te trouxe uma, vamos dizer assim, uma situação favorável, onde não te trouxe algo positivo, né, referente a isso. Ou pode ser que você não teve um exemplo de um relacionamento saudável dentro da sua própria casa, dos seus amigos, dos seus familiares. E aí você pode ter esse medo de relacionar, porque você acha que a mesma coisa que aconteceu com a outra pessoa vai acontecer com você. Ou você acha que a mesma coisa que aconteceu com você, com um relacionamento que não deu certo, vai acontecer novamente com uma outra pessoa. Só que não é assim. Porque você precisa entender que são pessoas diferentes, se caso for de fato um relacionamento que não der certo. Então, assim, vai ser pessoas diferentes, vai ser situações diferentes, vai ser ambientes diferentes, vai ser mentalidades diferentes. E, obviamente, antes de você começar um relacionamento, você precisa conhecer aquela pessoa. Então, você não vai cometer os mesmos erros. Só que o problema da maioria das pessoas é que elas passam por um relacionamento que não foi saudável, e em vez dela trazer um novo significado e ela buscar ser completa antes de buscar ter um relacionamento com uma outra pessoa, ela busca aquilo que ela acha que falta nela em uma pessoa. Só que se você entende que você tem um vazio, a única pessoa que pode te completar, que pode preencher esse vazio é Cristo. Então, assim, é matemática básica. Não é você
que é uma pessoa que não é completa, uma pessoa que não é ali plena, se relacionar com uma outra pessoa que não é plena, para você conseguir, para vocês dois se completarem. Precisa que uma pessoa que seja plena esteja com uma outra pessoa que seja plena para que continue a ser um só. Porque se essa conta não for dessa forma, se essas pessoas não forem plenas, não vai estar um número ali pleno, não vai ter ali uma unidade. Vai ser uma pessoa querendo tampar o buraco de outra, e esse buraco, na maioria das vezes, é somente Cristo que pode preencher. Então, assim, você precisa entender que não é porque os seus pais que tiveram um relacionamento conturbado, que tiveram ali um relacionamento tóxico, ou que seu familiar, seus amigos tiveram um relacionamento assim, que você também vai ter. A sua vida, quem determina ela, quem decide, quem escolhe como deve ser é você. Não é as pessoas, não é aquilo que aconteceu com outra pessoa que vai determinar aquilo que acontece na sua vida. É você mesmo. Então você precisa trazer um novo significado para isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de mim. Eu passei por um relacionamento onde que não era um relacionamento tão saudável assim. Pelo fato de eu, da época, eu não ter maturidade suficiente, né? Pelo fato também de que eu busquei ter ali ser completo com uma pessoa em vez de ser completo com Cristo. E isso me trouxe alguns bloqueios, onde que eu achei que se eu relacionasse de novo, eu teria que abrir mão da minha liberdade. Porque eu achava que, da mesma forma que eu abri mão da minha liberdade por causa de um relacionamento que não era saudável, iria acontecer novamente comigo. Só que aí eu parei para pensar e falei, não faz sentido. Porque eu sou uma outra pessoa, eu tenho Cristo, Ele é pleno comigo, Ele é um comigo, eu tenho maturidade para entender o que é prioridade para mim, e é Cristo, e quem vem em primeiro lugar é Ele. Eu preciso me amar primeiro para poder amar outra pessoa, por isso que na palavra fala que amar ao próximo como a si mesmo, não é amar o próximo e depois a si. Você precisa se amar primeiro para depois você transbordar esse amor na vida de outra pessoa. Você só pode oferecer aquilo que você tem. Se você não tem amor, por exemplo, não tem como você oferecer para outra pessoa. Então você precisa se amar. Quando eu entendi isso, trouxe um novo significado e desbloqueei esse medo de estar em relacionamento. O medo de errar, ele está ali no perfeccionista, no perfeccionismo, que é onde você acha que o erro é algo negativo. A maioria das pessoas traz esse entendimento. Então, assim, você coloca sobre si um peso onde você só precisa acertar, onde você só tem que acertar, onde você não pode errar. Só que isso não existe, porque é a mesma coisa que eu falei, a única pessoa que não errou foi Cristo. E não tem como você não errar, não tem como você não cometer erros, porque nós somos humanos. Então, assim, o que você pode fazer é aprender com o seu erro. A questão é que você não pode ter compromisso com o erro, mas você pode usar ele para poder desenvolver um aprendizado. Então, anote uma frase aí. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, em uma situação, eu nunca vou perder. Ou eu vou aprender algo, mesmo que eu erre naquilo, ou eu vou ganhar. Entendeu? Então, assim, o erro é simplesmente um pontapé ou um início para o desenvolvimento de um novo aprendizado. Entendeu? Então, você pode usar o seu erro para poder aprender algo, ou até mesmo para ensinar outras pessoas a como não fazer. Então, entenda isso. Não tenha medo de errar, senão você vai viver uma vida com um imposto muito caro. Você vai... A maioria das vezes, essa pessoa que tem medo de errar, ela também tem a dificuldade de falar não. Porque se ela falar não para uma pessoa, ela acha que ela vai decepcionar aquela pessoa, que ela vai estar errando com aquela pessoa.
E aí você coloca aquela pessoa em, na frente de você. Você coloca aquela pessoa em primeiro lugar, onde esse lugar deveria ser você. Então você coloca essa pessoa em um lugar onde que não deveria estar, porque você tem medo de falar não com ela. E esse medo é exatamente o medo de errar. Então, assim, entenda que o fato de você ter algo que você não precisaria ter e que isso foi criado por causa de outra pessoa, porque alguma pessoa falou com você, ó, você não pode errar nisso. Você não pode fazer errado nessa coisa. Se você fazer assim, vai acontecer tal coisa. Então a pessoa colocou uma consequência em cima de algo que você tem a possibilidade de errar, que você não pode simplesmente assumir ali a responsabilidade de ter o acerto. Então, assim, isso causa em você vários problemas e principalmente a questão de você não conseguir falar não. Então, assim, provavelmente você é uma pessoa que também tem dificuldade de falar não. Que você acha que você vai estar decepcionando a pessoa, que você vai estar errando com ela. Só que você tem que entender que a pessoa que você tem que aprender e que você tem que mais falar não na sua vida é você mesmo. E que quando você não aprende isso, você acaba sempre falando sim para você e colocando em situações que você não deveria se colocar. Então, deixe isso. Não se apegue nisso. Entenda que você não tem que levar esse fardo, você não tem que pagar esse imposto. Entendeu? A outra, medo de errar, necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação eu vou falar sobre mais à frente. E é como eu falei, medo de decepcionar as pessoas ao meu redor. Exatamente está ligado ali na questão de medo de errar. Que se você fala não, ou se você traz ali uma resposta negativa para a pessoa vai achar, você vai achar que você está errando com a pessoa. O Pedro falou medo de errar, medo de chegar em lugar nenhum. O medo de errar, acabei de explicar. Medo de chegar em lugar nenhum, provavelmente você fica muito tempo, fica gastando muito tempo no futuro, onde não existe. Então, eu falei já em outras lives que você precisa dedicar somente 10% do seu passado, 20% do seu futuro e 70% é no agora, presente. Então, você não pode gastar mais energia do que essa porcentagem no qual eu coloquei aqui. 10% no passado, 20% no futuro e 70% no agora. Obviamente, o fato do agora ter a maior porcentagem é que você precisa estar 100% presente aqui. Entende? Então, assim, se você troca essa ordem, se você coloca uma porcentagem que não está correta, se você acaba gastando mais energia, por exemplo, no futuro, você vai ter medo em algo que nem sequer aconteceu ou pode acontecer. Então você falou ali, ó, medo de chegar no lugar nenhum. 85% das suas preocupações, elas nunca vão acontecer. Porque é algo que você não consegue determinar ou ter a certeza de fato que não vai acontecer ou não. Então foque no agora. É somente no agora que você pode governar. É somente no agora que você pode tomar decisões. As decisões que você toma no agora vai interferir no futuro que você ainda vai ter. Então entenda isso. Se você perde muito tempo no futuro, você vive uma vida de ansiedade. E você tem que focar no agora. No agora, se você foca no agora, se você coloca a sua energia no agora, se você governa no agora, se você desenvolve o autogoverno no agora, aquilo que você faz no hoje vai determinar o amanhã que você ainda vai ter. E aí você não precisa se preocupar com o amanhã, porque você está fazendo no hoje. Entendeu? Uma outra pergunta aqui. Quando se descobre um bloqueio, ele precisa ser enfrentado e não domesticado. Na verdade, é uma fase. E é isso mesmo. É isso que o Lucas falou.
Quando você descobre um bloqueio, você tem que enfrentá-lo, e não tomar ele como um animal de estimação. Porque geralmente sentimos em nosso corpo em situações que fazem parte do nosso bloqueio, mesmo conhecendo ele ou não, o que geralmente sentimos em nosso corpo em situações que fazem parte do nosso bloqueio, bom, não entendi. Que geralmente sentimos o nosso corpo em situações que fazem parte do nosso bloqueio. Ah, sim, entendi. Então, é como eu falei, na situação do medo de falhar em público. Então, é algo que você sente, onde você pode até mesmo entrar num estado de ansiedade, onde, vamos dizer assim, você tem ali a obrigação de estar em uma posição onde você vai ter que falar para mais pessoas. E o fato de você ter o bloqueio de falhar em público pode te gerar uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Porque você entende que você, na sua cabeça, não vai conseguir fazer aquilo e você fica ansioso por aquilo que ainda não aconteceu. E ele gera uma crise. E a crise de ansiedade, e alguns sintomas, o coração dispara, você pode até mesmo ter falta de ar, você pode ter tontura, dor de cabeça, você pode ir até o desmaio. Então, assim, alguns sintomas que você pode perceber e que você pode ali notar em situações diversas ou em situações específicas que pode indicar qual é o seu bloqueio. A procrastinação é a falta da autodisciplina. A procrastinação é a ládega da sua alma, porque é o seu corpo roubando da sua alma. Que é aquilo que você precisa fazer, mas você não faz. E é o seu corpo que está roubando a sua alma, porque a sua alma tem que estar no governo, ela que governa. Só que quando você troca essa ordem e o seu corpo que toma as decisões, ele vai roubar a sua alma. Ele vai fazer aquilo que ele quer fazer e não aquilo que é preciso ser feito. Entendeu? Então é isso também. A procrastinação é a falta de autodisciplina e ela é ali a lada da sua alma. Posso me desbloquear novamente na mesma situação, mesmo depois de ser desbloqueado? Ah, posso me bloquear. Então, pode acontecer assim, se você não continuar desenvolvendo aquele desbloqueio. Então, assim, por exemplo, na questão do medo de falar em público. Se eu não coloco em situações que vai fazer eu exercer aquilo que precisa ser feito, se eu não coloco em situações que vai me fazer falar, enfrentar esse bloqueio, ele vai continuar sendo algo que tem poder na minha vida, mesmo que eu desbloqueie. Então, assim, tem um passo a passo onde você consegue ativar a sua ira. Através da sua ira, você usa essa energia para você desbloquear. Então, é um ápice, onde você consegue utilizar essa energia que é gerada por você mesmo, e aí você consegue desbloquear. Só que depois você tem que continuar aquele processo. Aí você falou comigo, Alexandre, mas se irar não é pecado? Não, na Bíblia fala. Irá-se, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Então você pode usar a sua ira como combustível, como aquela explosão para você colocar para fora. Porque muitas das vezes você está com algo entalado dentro de você, que você precisa gritar, você precisa colocar para fora, só que você não faz aquilo. Então é exatamente isso. E quando você explode, e você coloca aquela energia para fora, e aí você consegue canalizar ela para algo que vai te trazer um bem. Então você pega aquela energia, aquela ira, coloca em um bloqueio que está te impedindo de prosperar e joga ele para fora. Se livra dele. Entendeu? Então, assim, agora a gente vai falar sobre o bloqueio da procrastinação. Tem mais perguntas? Não sei. Como saber que estamos desbloqueados? Aquela ação ou situação não domina mais a nossa vida. É como eu falei,
É quando você começa ali tendo atitudes que antes você não tinha, fazendo algo que antes você não fazia, estando em situações que antes você não se colocava, desenvolvendo novas habilidades que antes você não desenvolvia, estando em lugares novos onde você não conseguia ir, fazendo coisas novas que você não conseguia fazer. Então é algo notório, porque se antes você estava preso, lembra da âncora, se antes você estava preso no lugar e você começa a perceber que você está caminhando, que você começa a ver o ambiente à sua volta, que você começa a ver que você está andando, que você está correndo, isso é um grande sinal que você está desbloqueado. Isso é um grande sinal que aquilo não é mais algo que te afete. Porque é uma coisa que te impedia de fazer algo e hoje não impede. Então você está fazendo aquilo que você não conseguia fazer. Então é um ótimo ali ponto para você perceber que você de fato foi desbloqueado. Para poder se desbloquear, a pessoa precisa tomar a ação. Ela precisa ter indignação com a situação a que ela está. Se a pessoa tem um bloqueio de se impor. Não sei se ele falou ou se ele perguntou. Mas eu acho que ele afirmou. Mas enfim, vamos agora falar sobre o bloqueio da procrastinação. Então, como eu te disse, o bloqueio da procrastinação é um demônio que rouba a sua alma. Então, a procrastinação é a ladra da sua alma, porque é o seu corpo roubando a sua alma. Então, ele está roubando algo que não deveria ser dele. Ele está tomando posse de algo que ele não deveria ter. Então, quando você deixa de ler um livro, quando você deixa de se exercitar, quando você deixa de ir na academia, quando você deixa de comer bem, quando você deixa de fazer algo que você precisa, que você sabe que tem que fazer, você está deixando que o seu corpo saque, que o seu corpo roube da sua alma a energia que você não deveria estar gastando. Que a sua alma deveria estar no governo, deveria estar exercendo o governo sobre o seu corpo. Porque o seu corpo, ele tem que ser obediente da sua alma. Então a procrastinação é exatamente isso, é você sempre deixar para depois, é você sempre colocar para depois, é você sempre deixar que as vontades do seu corpo, da sua carne, domine sobre a sua vida. E é o exemplo como eu falei. Se você entende que você nunca tem tempo, que você não consegue fazer aquilo agora, não agora, essas desculpinhas, sabe? Essas historinhas que você conta para você mesmo, no final da sua vida você vai perceber que o tempo que você deveria ter usado, que o tempo que você deveria ter usufruído, você não vai ter mais. Porque você gastou praticamente a sua vida inteira dando desculpa para você mesmo. Falando que você sempre tem que fazer algo no depois e não no agora. Então, assim, você que tem um bloqueio da procrastinação, infelizmente, você está fazendo o seguinte, você está passando o seu governo para outra pessoa. Então, você está falando assim, ó, eu não posso fazer agora, depois eu faço. Então, o depois, que não existe, é algo onde você passa a responsabilidade que você deveria ter para outra pessoa, onde aquela pessoa vai fazer aquilo que você deveria ter feito. Então, você está no trabalho, você não faz aquilo que deveria ser feito, a outra pessoa vai lá e faz, porque ela entende que precisa ser feito no agora, porque ela não pode gastar tempo com algo que ainda ela nem sabe que vai ter, que é o futuro. Então, assim, é extremamente importante você entender que a procrastinação, ela está roubando a sua alma. E que isso causa, assim, um mal tremendo na sua vida. Pode mandar mais perguntas aí sobre bloqueios. Se tiver uma outra pergunta sobre qualquer outra coisa, como eu falei, sobre perdão, chateação, mágoa, sei lá, um monte de perguntas aí que a gente vai responder. E agora eu vou falar sobre um bloqueio que, assim, eu creio que, na verdade, eu acho que está no páreo. Onde a procrastinação e esse outro bloqueio, eles estão quase no mesmo nível, que é o bloqueio do vitimismo.
é uma coisa que, tipo assim, que eu não posso dizer todos, né? Mas a maioria das pessoas tem esse bloqueio, do vitimismo. O que é esse bloqueio do vitimismo? É aquela pessoa que ela sempre coloca em uma situação de vítima, obviamente. É uma pessoa onde ela sempre fala que ela não é capaz de fazer aquilo que ela precisa fazer. Porque sempre vai ter uma pessoa que vai ser melhor do que ela, sem nem mesmo ela ter começado ou testado aquilo. Ou é uma pessoa onde ela precisa fazer algo, ela sabe que ela precisa fazer algo, mas ela coloca em uma situação de vítima só para não fazer aquilo. Porque ela acha que ela acha que se ela colocando nessa situação, ela vai poupar energia, só que na verdade ela só está abrindo mão do governo dela também, e ela está vivendo uma vida onde ela sempre vai receber o pior. Porque imagine comigo, imagine que você tem diante de você uma mesa, um banquete assim maravilhoso, extraordinário. E aí nessa mesa tem várias pessoas que você entende que são pessoas importantes. Só que aí você fala assim, eu não vou sentar naquela mesa, eu não vou comer com essas pessoas, porque eu não posso fazer isso, essas pessoas são importantes. E aí aquelas pessoas desfrutam daquele banquete, elas comem, 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 e no final o que sobra é as migalhas. Então a pessoa que é vitimista, o que sobra para ela é as migalhas. É exatamente isso que ela tem. Porque ela se coloca numa situação de vítima. É algo, tipo assim, que é surreal. A pessoa que é vitimista, ela coloca uma arma na cabeça dela e ela fala assim, para ela mesma, ela é o sequestrador e ela se sequestra também. E ela fala assim, ó, eu quero 10 milhões, eu quero 10 milhões de reais. E aí, a mesma pessoa fala assim, mas eu não tenho nem R$ 1.000. Aí ele fala assim, ó, se vira. Ou você me dá ou você morre. Ou você paga os 10 milhões de reais ou você morre. E aí você fala, não, vamos negociar. Negociar o quê, velho? Se você abrir mão do vitimismo, só você abrir mão disso que não é para você. E o interessante é que essas pessoas que são vitimistas, elas só conhecem uma nota. Isso é engraçado. Que é a nota Mi. E aí, o fato dessa pessoa não conhecer outra nota, não saber falar outra nota, ela vai lá e fala, Mi de novo. E depois, outra vez. E aí, essa pessoa é aquela pessoa que vive no mimimi, porque ela não conhece outra nota. A última coisa, todo vitimista é um gato gago, porque em vez de fazer miau, ele sempre fica mimimi. Não tem sentido, porque é uma pessoa que sempre vive uma vida que ela leva tudo no mimimi. É uma pessoa mimizenta. E aí, o que eu posso falar com você é que se você é uma pessoa mimizenta, você não vai ter governo aqui na Terra, você não vai ter um outro governo. Porque não existe uma pessoa que é governante ser uma pessoa mimizenta, que ela entende que ela precisa fazer, que precisa ser feito, ela vai lá e faz. Então, todo governante ele abre mão de ser uma pessoa vitimista. O vitimista é a mesma coisa de você fazer um buraco no seu barco e achar que tá tudo bem. Então, assim, o bloqueio do vitimismo, o bloqueio da pessoa vitimista, é algo onde a pessoa ela sempre se coloca numa situação que ela não deveria se colocar e que ela acha que ela sempre precisa, ou ela sempre vai receber menos daquilo que ela precisa receber, ou que ela tem ali direito de receber. Ela sempre, para fazer algo, ela fala, não consigo, não posso, não é isso, não é aquilo, é isso, é aquilo, que dou, que é isso, tanto de ai. É a turma do ai. O vitimista é a turma do ai. Toda pessoa vitimista, você pode reparar, é uma pessoa que é mimizenta, que ela só conhece a nota mi, é uma pessoa que é um gato gago,
e a pessoa do ai. Ai, mas, nossa, tipo, a pessoa tem que fazer uma caminhada, vai, mas o sol tá tão quente. Ela precisa fazer dieta. Ela fala, ai, mas eu não gosto disso. Ela precisa fazer a série do exercício na academia. Ai, mas eu não consigo mais, já cheguei no meu limite. É tudo ai é para ela. Então, esse é o bloqueio do vitimismo. O que você precisa fazer para poder entender e desbloquear do vitimismo? É você reparar nas situações onde você acaba dando desculpa para você mesmo, para outras pessoas, onde você acaba contando historinhas para você mesmo. E a procrastinação é você anotar tudo aquilo que o seu corpo tem roubado da sua alma. Então anote tudo aquilo que o seu corpo tem roubado da sua alma, que você vai entender que é algo absurdo. E aí você entendendo o quanto isso te prejudica, você vai conseguir entender aonde que isso teve ali, vamos dizer, um início e trazer um novo significado. Pessoal, pode mandar mais perguntas aí no comentário, nos comentários. Manda aí que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Não esqueçam de clicar aí no botão do transbordo. Clique aí então no botão do transbordo. Vamos transbordar na vida de outras pessoas. Compartilhe essa live para outras pessoas. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal porque além de eu estar fazendo as lives, eu creio que eu vou também gravar alguns vídeos para ser postados aí durante a semana. Não vai ter um dia exato, porque quando me der na telha, eu gravo. Mas eu vou gravar alguns vídeos também para o canal, sobre alguns temas. Posso também trazer ali, a partir daquilo que vocês têm a necessidade de entender ou de ter como conhecimento, além das lives que é as lives semanais, né? Então curta aí, clique no botão do transbordo. Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa para baixo, se você é uma pessoa que não toma conta da sua vida, pode clicar no botão do dislike. Se manifesta de uma forma, a gente precisa saber que você está aí. Então clica no botão do transbordo ou no botão do dislike. A gente vai entender que você está aí, que você se manifestou. Não fica em cima do muro, não. Ou o botão do transbordo ou do dislike. E compartilha para mais pessoas. Mesmo que você não tenha gostado. Compartilhe para mais pessoas e fala assim, olha, você vê que live horrível. Aí pode ser que através dessa live a pessoa possa desbloquear. O outro bloqueio que eu vou falar aqui agora, é que, como eu disse, eu iria abordar, é o bloqueio da necessidade de aprovação. O que é a necessidade de aprovação? Você sempre buscar pelo selo de uma pessoa para você fazer algo. Então, é essa merda de você buscar o selo de outra pessoa para você poder fazer algo. Não tem sentido. É você buscar a aprovação de outras pessoas. Então, qual que é o sentido de você buscar a aprovação de algo, sendo que aquele que deve te aprovar já te aprovou antes da fundação do mundo? Então, o que que você quer? Sendo que a pessoa que deveria te aprovar já te aprovou. E você ainda continua a buscar isso na vida de outras pessoas, sendo que você já tem aquilo que você precisa ter para prosperar. Ele já te aprovou antes da fundação do mundo. E você fica buscando isso em outras pessoas. Você fica querendo que as pessoas falem para você aquilo que ele já te falou. Você fica querendo que as pessoas te dê ali a questão de você poder fazer algo para você começar a fazer. Então você espera da pessoa falar assim, vai lá e faz, para você fazer. Você espera a pessoa falar, é isso aí, é isso que você tem que fazer. Uma coisa que você tem que entender é que você precisa, além de entender o significado das palavras, você também precisa entender o corpo, que o corpo também fala. Então, a pessoa está lá com você e ela faz o seguinte, ela vira para você e fala assim, é isso aí, vai lá, tô com você, tamo junto. Você reparou no que eu acabei de fazer? Repara no meu corpo, na movimentação do meu corpo.
As minhas mãos estão falando algo positivo, mas o meu corpo, ele está indo para trás, eu recuei. Ou seja, a pessoa ela pode te dar algo no qual ela pode te passar a impressão que ela está te aprovando, porque você tem esse bloqueio de necessidade de aprovação, mas por trás daquilo, ela está falando mal de você. Ela de fato não está nem aí para você. Então você está buscando algo de uma pessoa que ela está simplesmente cagando para você. Sendo que a pessoa que já te aprovou, já falou desde a fundação do mundo. Então não faz sentido você buscar a necessidade de aprovação. Na live anterior eu falei sobre a questão do fruto e a questão da reputação. Você que tem bloqueio da necessidade de aprovação, você joga o jogo do fruto, o jogo da reputação. Você que tem o bloqueio da necessidade de aprovação, você joga o jogo da reputação. O jogo do fruto é para aqueles que estão governando sobre as suas próprias vidas, aqueles que estão cuidando da sua própria vida. Agora, o jogo da reputação é você que tem a necessidade de aprovação, que você precisa da aprovação das pessoas para poder fazer algo, que você tem que manter uma reputação diante das pessoas, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, porque você precisa que as pessoas te aprovem primeiro. Então, assim, uma coisa interessante, que é até uma história que você pode achar arrogante, mas uma vez o Billy Graham foi um grande evangelista dos Estados Unidos, um dos maiores. Ele encontrou com Einstein pessoalmente e ele virou para Einstein e falou o seguinte: Einstein, por que você ainda não tem o título de doutor? E aí Einstein, com toda a inteligência que ele tinha, né? Ele virou para Billy Graham e falou assim: ô Billy, é porque eu ainda não encontrei ninguém na Terra grande o suficiente para me dar um título como esse. E aí você pode achar que Einstein foi arrogante, mas que ele não tinha esse bloqueio da necessidade de aprovação, que ele sabia quem ele é, ele sabia da capacidade, ele sabia que o que ele tinha não precisava que outras pessoas falassem ou desse um título para ele. Então, assim, anote uma coisa. Eu vou até mesmo escrever aqui. Quem tem um nome forte não precisa de título. Quem tem um nome forte não precisa de título. Quando você tem um nome forte, quando você sabe quem você é, quando você governa, quando você sabe qual é a sua identidade, quando você sabe que quem te aprovou e quem precisa te aprovar, quem já te aprovou desde a fundação do mundo é Deus, você não precisa de título, porque você tem o seu próprio nome. Porque o seu nome é maior do que aqueles títulos que o homem pode te dar. Então, se a pessoa que tecnicamente você precisaria ter a aprovação dela, já te aprovou, por que você vai se preocupar com algo ou se preocupar com aquilo que as pessoas vão falar sobre você? Qual o sentido disso? Lembre-se que quando você tem um nome forte, você não precisa de título. Einstein não precisava de título, porque ele tinha o próprio nome dele. Então, assim, o bloqueio da necessidade de aprovação, ele vai fazer você parar na vida. Porque você sempre vai estar numa situação que para você poder fazer algo, você precisa da aprovação dos outros. Eu quero me casar com tal pessoa. Mas o que meus pais vão falar? O que fulano vai dizer? O que esse clã vai falar se eu casar com tal pessoa? Aí você leva em consideração aquilo que a pessoa está falando sobre a sua vida, sendo que quem que deveria cuidar da sua vida é você, e você vive uma vida infeliz porque você levou em consideração algo que as pessoas falavam, em vez de você escutar o seu próprio coração, ou para você escutar aquilo que Deus falou sobre você, porque você buscou a necessidade de aprovação. Infelizmente tem pessoas que vivem isso, que casaram, que entraram em negócios, que fizeram algo
porque elas buscaram a necessidade de aprovação de outras pessoas e assim se colocaram em situação que ela não deveria se colocar. Então, assim, como que eu faço para me libertar da necessidade de aprovação? Entenda que quem já te aprovou, ele te aprovou desde a fundação do mundo. Entenda que se ele já te aprovou, não interessa o que as pessoas falam. Não interessa. Você tem que viver a sua vida de acordo com o que Deus fala. Se você já tem a aprovação dele, você não precisa de título, porque você é maior que todos os títulos. Que aquilo que está porque aquele que está em você já venceu o mundo. Então, assim, entenda que o nome forte, ele é maior que o maior título que possa ter aqui na Terra. Então, as pessoas vão se lembrar de você pelo seu nome ou por aquilo que você tinha como carro. Quem tem nome forte não precisa de título. Pessoal, mande suas perguntas, qual dúvidas que você tem sobre os bloqueios, sobre mapeando os bloqueios. Conte aí para mim, qual foi ali o ponto-chave, qual foi a sacada, o insight que você teve nessa live. Mande aí nos comentários, quero ver vocês interagindo comigo. E também, se você tiver pelo celular, tira o print aí, se você quiser, tira o print aí da live, poste lá nos stories do Instagram e me marque ali. Se você tiver assistindo pela TV, tire foto ali e me marque no Instagram. O meu Instagram é @xande.mota. Deve colocar aí no comentário, me siga lá no Instagram. Logo depois aqui dessa live, eu vou abrir ali a caixinha de perguntas para vocês mandarem suas perguntas, para vocês falarem ali aquilo que vocês querem, que vocês tiverem insights, que vocês querem saber. O pessimista anda junto com o vitimista. Então, o pessimista, ele é a pessoa que, tipo assim, ele é tão negativa que às vezes até o vitimista não quer que ele fique perto dele. Porque o vitimista, ele só quer se colocar numa situação de vítima, onde ele quer evitar fazer aquilo que precisa ser feito. Só que o pessimista, ele vê algo negativo em todo momento. Então, assim, além da pessoa ser uma pessoa vítima, se ela tem a questão de ser uma pessoa pessimista também, ela tá lascada. Porque, tipo assim, ela vai ter que tratar duas coisas. Onde ela vai ter que tratar a questão que ela precisa fazer o que precisa ser feito e que também ela não tem que entender que tudo é algo negativo, que na verdade a confusão ou a distorção que está na forma como ela vê é no próprio olhar nela, né? Nos seus próprios olhos. Que tem aquela questão também, não sei se vocês conhecem, do copo, que as pessoas têm três tipos de percepções. Tem a pessoa que vê o mesmo copo, tá aqui um copo, né? E aí ele tá cheio aqui, ele tá preenchido. É o mesmo copo, com a mesma quantidade. Só que uma pessoa pode ver o copo e achar que ele tá meio cheio. Uma outra pessoa pode achar que o copo tá meio vazio. E outra pessoa pode achar que o copo tá pela metade. Então depende da percepção que você tem referente à vida que você leva, à vida no qual você está vivendo. Se você sempre acha que tudo em sua volta é algo negativo, que você sempre vê as situações como um lado negativo, infelizmente, você vai atrair isso. Porque, às vezes, um pneu furado do seu carro pode ser algo que pode atrapalhar a sua vida. Na verdade, o seu dia. Pode acabar com o seu dia. Para outra pessoa, é simplesmente um problema que tem que ser resolvido. Ele entende que alguns minutos não pode atrapalhar horas do dia. Porque alguns minutos ali que aquela pessoa vai gastar para resolver o problema, não pode ser
o maior, ou pode chegar numa uma capacidade onde que a pessoa entenda que aquilo é maior, que pode trazer uma negatividade para o próprio dia dela. Então, uma situação que é simples de resolver, a pessoa pode ver pelo lado negativo, pode achar, tudo está acontecendo errado comigo, minha vida não está dando certo, minha vida está uma merda, e aí aquilo atrapalha o seu dia todo. Então, às vezes, está na questão da percepção. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um documentário do povo da África, onde, assim, comparando na situação em qual a gente vive aqui no Brasil, lá é uma situação bem precária. Mas mesmo eles estando em situação precária, eles sempre estão felizes. E é um povo unido, é um povo que se alegra, é um povo que se diverte. Então, às vezes, está na questão da sua percepção. Galera, mande aí perguntas. Tem alguma dúvida sobre a questão aqui dos bloqueios? Sobre como desbloquear? Mande aí a sua dúvida. Se você tem mais uma dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre outra coisa, não esqueça de curtir o vídeo, de dar like. Temos que ajudar as pessoas mimizentas ou temos que deixar para lá isso? Para trás? Então, tem que oferecer ajuda para elas. Você chega até elas e fala o seguinte, ó, mano, eu estou disposto a te ajudar. Estou disposto a ajudar você a atravessar esse vale. Estou disposto a fazer que você desbloqueie. Porque você tem que entender uma coisa. A vida é um desbloqueio. É você se desbloquear. E aí, se essa pessoa rejeitar a sua ajuda, infelizmente não tem o que fazer. Porque senão essa pessoa ela vai roubar a sua energia. Lembra que eu falei que você é a média das pessoas que você convive? Então, vamos lá, eu vou te explicar essa continha. Para você saber qual que é a sua média, baseado nas pessoas que você convive, é bem simples. Você vai separar ali, você vai fazer uma lista de 5 pessoas que você tem mais convívio, né? E aí você vai colocar o nome dessas pessoas em um caderno, no celular, seja o que for. Vamos colocar aqui. Como por exemplo, Nato, Zé. É um exemplo aqui. Beleza. Tem 5 pessoas aqui no qual você convive. Você colocou o nome dessas pessoas numa lista. E aí você vai dar uma nota para essas pessoas, baseado no que as pessoas fizeram por você, naquilo que a pessoa acrescentou no valor na sua vida. Você vai dar uma nota para essas pessoas, de 0 a 10. Você dá a nota ali para essas pessoas. Então, você pode dar 5, 3, 4, 7, enfim. Você dá uma nota para essas pessoas, você pega essa nota que você deu para essas pessoas, você vai somar, vai chegar um resultado, você pega esse resultado e divide por 5. Dividido por 5, você vai ter ali uma porcentagem. Então, 5 pessoas. Não, porque o pessoal que está aqui falou que se a pessoa tiver 7 pessoas, ela vai dividir por 7. Por que é 5? Porque são as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas de você. Então, assim, dificilmente você vai ter ali um número de pessoas acima de 5. Porque se a pessoa é uma pessoa íntima que está ali perto de você, é uma pessoa que está convivendo com você, são pessoas que você pode contar na mão, uma mão só. E às vezes pode ser até um número menos do que isso, pode ser um número abaixo. Só que coloco como 5 para você poder ter a média. Então a base é 5. Então você vai pegar, vai somar a nota dessas 5 pessoas, vai chegar na nota e você vai dividir por 5. Dividindo por 5, você vai ter a sua média. Então, você é a média das pessoas que você convive de acordo com a nota que você dá para elas. E se você convive com uma pessoa mimizenta,
essa pessoa vai roubar a energia de você. E aí ela vai fazer que a sua média diminui, que a sua média seja... Quanto mais você ande com ela, a sua média vai diminuindo. Você vai perdendo essa média que você poderia ter. Porque essa pessoa vai roubar a energia de você. Que é aquela questão que eu falei da frequência. Se você está numa frequência alta, se você está vivendo uma vida de governo, você está vivendo uma vida de propósito, está aqui nessa frequência, e a pessoa está numa frequência mais abaixo, se você não consegue trazer a pessoa para a sua frequência, essa pessoa automaticamente ela vai trazer você para baixo. Então, infelizmente, você deve deixar para trás. Então, você oferece ajuda para essa pessoa, você fala que está disposto a ajudar ela, disposto a investir a sua energia na vida dela para que ela possa desbloquear, para que ela possa deixar de ser uma pessoa mimizenta. Mas se essa pessoa não estiver disposta a receber ajuda, a mudar, você deixa essa pessoa para trás. Entendeu? Tem mais uma pergunta aí? Não? Então, pessoal, vou finalizar aqui a live. Então, hoje a gente falou sobre os bloqueios, mapeando os bloqueios. Quero que eu respondi todas as perguntas. A questão de medo, eu vi aqui agora, o José comentou medo de coisas novas. Medo de coisas novas é quando você se preocupa demais no amanhã e não foca no agora, porque se você focar no agora, você não vai perder tempo se preocupando com algo que não vai acontecer, que você não tem a certeza que de fato vai acontecer. Como falei, 85% das preocupações que você tem na sua vida nunca vão se realizar. Então é uma questão de administração de energia. Nunca se esqueça que 70% é no agora e 20% somente no futuro e 10% no passado. Não mais do que isso. Creio que respondi todas as perguntas. Se não tiver mais algumas perguntas aí, se não tiver mais nenhuma dúvida, depois de finalizar aqui a live, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, ou compartilhe essa live com outras pessoas, compartilhe com aquela pessoa que você entende que tem algum dos bloqueios que a gente falou hoje, ou que eu respondi aqui como dúvida. Qualquer um, assista essa live aí, que vai trazer um esclarecimento para você. Assista essa live, que vai fazer uma mudança na sua vida. Então, compartilhe essa live para essa pessoa, transborde na vida dessa pessoa. Clique aí no botão do transbordo. E é isso. Tamo junto. Até depois do fim. Se você tirou print, se você tirou foco da sua TV, me marque lá no Instagram, @xande.mota, que eu vou repostar todas. Tamo junto, até depois do fim. Um beijão no seu coração e vai tomar conta da sua vida.